Vamos ler um pouco um conto desta obra, deste escritor moçambicano, Daniel Majoia, e que curiosamente é quem vos lê. Este conto tem o título O Quintal Vazio, não é? É um conto que faz parte da coletânea deste escritor, não é? Uma coletânea que tem 11 contos e que narra um pouco sobre a realidade das pessoas aqui ao nível do nosso país e um pouco pela África toda, não é? Diz assim um conto: O Quintal Vazio. O galo libertou o seu afinado cantar, que ecoou pelo vão escuro da zona rural, servindo de despertador aos salões daquela aldeia esquecida pela civilização. As atividades são sempre inadiáveis, onde o estômago dependa delas. Naquele lugar, só quem trabalhasse comia. Sem procrastinar, a velha Má Azul abandona a cama rústica e acorda para a agenda escrita no vazio, mas indelével em seus pensamentos. Era uma segunda-feira de um frio atroz que desconhecia piedades. A idosa ignorou as tinhamacazes que gritavam por tratamentos à base de repouso e seguiu a voz imperativa dos afazeres domésticos. Repousar é um luxo, pelo qual aquela cocoana não se podia deixar levar, sobretudo naquela casa onde tudo dependia das suas poucas forças para acontecer. Quando nasceu a vovó Má Azul Sabina, o século XX já estava pela cintura e o corpo do mundo ainda sangrava pelos Hiroshimas e Nagasakis, órgãos vitais que sucumbiam enfermas de queimaduras que comprovavam a magna maldade humana durante a Segunda Guerra Mundial. Pelas avenidas das grandes cidades, os destroços ainda fumigavam, numa clara consequência desgraçada de Deus ter confiado alguma sabedoria ao homem. O mundo ainda demoraria a se recompor das feridas dolorosas e patentes pelos dois hemisférios. Aquela guerra era um certificado de incompetência que o homem se atribuía a si próprio, incompetência de partilhar um mundo que não lhe pertence, incompetência de querer somente para si o que se fez para todos. Era assim que a velha se referia a essa guerra quando contava aos mais novos da aldeia sobre as coisas do tempo em que nascera. Além de ser amada pela sua simplicidade na aldeia, a avó Má Azul era admirada pelas histórias que contava. Deus, um dia, confiou as veredas do mundo ao homem, e este último nunca soube ser equitativo. Quis para si as gigantescas riquezas do mundo, riquezas que nem sequer cabem na sua tão curta vida. O homem invocou o pecado para que fizesse parte da sua vida, colocou limites que lhe inibem a livre circulação pela terra. Encurralou-se pateticamente. Contava aos mais novos da aldeia que sempre a visitavam na sua casa para ouvir mais e mais. O silêncio condensado da madrugada não assustava a velha que saiu para o lado exterior da casa circular feita de caniço e coberta de palha. Marcou passos tímidos até a retrete, onde desentupiu o intestino grosso e a bexiga. A época era de plantio de amendoim e a velha não perdeu nem mais um minuto. Enquanto a sua mão direita levava a mulala à boca, os seus pés dolorosos e descalços, já molhados pelo orvalho que recolhiam do capim, seguiam firmes e percorriam os atalhos em direção à machamba para mais um dia de trabalho. A escuridão ia sumindo aos poucos do vão da aldeia, mas a cacimba não se fazia de rogado. Durante a solitária caminhada, Má Azul pensa nos filhos que há anos esquecidos não a vêm visitar. Certamente apaixonaram-se pela cidade grande e assimilaram luxuosos modos de viver. Os seus netinhos, Má Azul nem era capaz de os reconhecer, deviam já estar grandes e entre os cuidados vaidosos das suas noras, que também não as conhecia.
Se perguntássemos a época mais triste do ano para aquela anciã, certamente responderia: as festas do final do ano, pois, normalmente, todos os jovens nativos que trabalham em Maputo, África do Sul, Suazilândia ou outros locais distantes retornam à aldeia para passar as festas com as suas famílias. Mas os meus filhos nunca voltaram a pousar cá os pés, desde que se evadiram das minhas mãos, dos seus cuidados, e ganharam asas e voaram alto pelo mundo fora. Era assim como a velha vivia, conservando a esperança de ver os filhos pousarem novamente os pés no vasto quintal da casa rural, onde a terra engolira os seus cordões umbilicais. Era ali que a velha sonhava em ver novamente o brilho no olhar do Carlos, o mais velho. Segundo relatos, trabalhava em Pretória, numa oficina mecânica. Era naquele vasto quintal onde a idosa sonhava em ouvir repetidamente a linda voz da Raquel, que fixara raízes em Maputo, desde o ano dos Acordos Gerais de Paz. Naquele quintal, a sua imaginação também desenhava a imagem do Paulo voltando da Alemanha. Naquele quintal, a velha esperava ver também, um dia, o filho mais amado, o Roberto, que era o gêmeo da Cristina, que emigraram juntos a Soweto, onde se isolaram do resto da família. O filho mais novo, o Pascoal, tinha sido o último a abandonar o seu berço. Meteu-se pela cidade de Maputo, de onde não mais se ouviu falar dele. Nos celeiros velhos, carentes de reabilitação, a velha conservava milho, amendoim, gergelim, arroz e outros cereais. Não pode faltar comida no dia em que os meus filhos retornarem, dizia esperançosa entre as conversas mantidas diariamente com demais pessoas da aldeia. O tempo ia soterrando a vida da velha e lhe ofuscando a saúde. Faltava um abraço que lhe aquecesse os ossos timbrados pela dor provocada pela idade. Os pássaros em cânticos nostálgicos sobrevoavam a aldeia e tudo transportavam na sua lembrança os filhos que eram o último desejo que tinha Mazulo quando já não aguentava mais da malária cerebral. A mensagem que ela entregava aos rapazes imigrantes da aldeia era sempre monótona. Se vires um dos meus filhos, diga-lhe que sinto saudade e peço que regresse, pois a vida me escasseia e a velhice me destrói as forças e a visão. Ela embrulhava o recado numa voz melancólica, timbrava com um selo de fraternidade e entregava a todo e qualquer jovem que ela ouvisse que vai à cidade grande. Esperançosa, aguardava paciente pelo dia que não mais chegou. Todos deixaram de prestar atenção ao velório da avó Mazulo quando luxuosos carros de tração a 4 rodas invadiram o quintal cheio de gente que vinha prestar o último adeus à velha indiferente e fria no caixão improvisado pelos vizinhos. Rechonchudos senhores desceram dos carros, com os respectivos filhos e esposas, choravam desesperadamente, enquanto os mais calmos entre eles descarregavam uma urna cara que compraram nos incógnitos lugares onde ficaram durante a vida toda. Os recém-chegados pediram que o velório observasse uma pausa para que eles trocassem o corpo da velha que repousava numa urna improvisada. Os aldeãos, reunidos, não resistiram. Deixaram que os filhos trocassem a velha do antigo caixão ajeitado para o novo que eles traziam da África do Sul, orçado em infinitos milhares de randes. Embelezaram a urna com as flores mais caras e com cândidos lençóis, também trazidos do estrangeiro, embrulharam o corpo da velha. Mensagens de grandes adjetivos foram proferidas, lidas de papéis perfumados e de primeira qualidade. A velha foi apresentada aos netinhos, às noras e aos genros no dia em que os olhos não mais podiam ver, os seus ouvidos não mais podiam ouvir e o corpo frio descia à sepultura. Os filhos gritavam lamentações e reconheciam que habitaram
no ventre da mãe antes de habitar em grandes cidades do mundo. Até hoje, os filhos da velha Mazu lamentam a perda da mãe e, anualmente, dedicam-lhe missas, velas e fazem festas com camisetas que ostentam a foto dela. Entre choros e abraços, juram que se o tempo voltasse, se a vida pudesse restituir àquela velha, eles diriam: perdão, mãe. Assim termina o conto O Quintal Vazio, da obra Contos e Descontos.